Fala galera, um Otaku na área. Recentemente foi lançado um novo teaser da temporada final de Shingeki no Kyojin. Quer dizer, da primeira parte da última parte da Final Season. Fizeram a doideira danada ali, dividiram um monte de parte do bagulho. Não tem quando você vai fazer um suco Tang? Tá lá escrito assim no pozinho, faz até 1 litro. Só que você sabe que tem 10 cabeças na sua família para tomar o suco e você só tem um pozinho do suco. Aí você tem a brilhante ideia de jogar todo o suco numa garrafa de 2 litros. Daí fica aquele suco com gosto de água com açúcar, só que sem muito açúcar. Então é mais ou menos isso ali que estão fazendo com Shingeki no Kyojin. Espero muito que não acabem estragando o anime. Embora seja muito difícil eles conseguirem fazer uma proeza dessa, eu não duvido de nada. Olha o que fizeram com o Tokyo Ghoul, por exemplo. Mas afinal, será que o Eren é o vilão dessa última temporada de Shingeki no Kyojin? Essa dúvida vem surgindo com base nos últimos acontecimentos, e para entender melhor isso, a gente tem que entender um pouco mais sobre o Eren. E por isso hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Eren. Vamos tentar ver os acontecimentos mais marcantes sobre a ótica dele, aqueles acontecimentos que marcaram muito e fizeram o crescimento da personalidade do personagem. E tentar um pouco se colocar no lugar do cara, para tentar identificar como que nós reagiríamos no lugar dele. Se bem que eu, no lugar dele, já teria morrido, muito provavelmente, mas não custa nada imaginar. E lembrando também que se a gente vai falar sobre os traços da história do Eren, com certeza vai conter spoiler, tanto do anime quanto do mangá, então fica aqui o alerta de spoiler. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Talking to the Eren nasceu no distrito de Shiganshina, na Muralha Maria. É filho de Grisha Jäger e Carla Jäger. Sua irmã adotiva se chama Mikasa e seu melhor amigo se chama Armin. O Eren nunca concordou com a ideia de viver preso dentro das muralhas. Para ele isso era como se fosse a mesma coisa de ser um pássaro preso numa gaiola. Ele almejava ser livre, conhecer todo o mundo além das muralhas e aproveitar tudo que a vida tem para oferecer. Uma coisa que foi muito marcante foi quando ele e o Armin conversaram sobre o mar. E o fato de ser uma grande extensão de água salgada, sendo que o sal ali era uma iguaria muito cara dentro das muralhas. Então imaginar uma quantidade de sal tão gigante assim para eles era inimaginável de verdade. Em um dia aparentemente comum, aparece um titã tão grande quanto a muralha e destrói a muralha, espalhando destroços pela cidade, permitindo a invasão de vários outros titãs menores. Graças a esses destroços, a casa do Eren onde estava sua mãe foi destruída e sua mãe ficou presa nos escombros. Em uma cena muito desesperadora, um titã aparece e devora Carla Jäger na frente do seu filho. E a partir desse momento, o Eren jura matar todos os titãs. O sentimento e a vontade de ser livre do Eren era tão forte que desde novo ele acompanhava sempre que podia a ida e o retorno das tropas do grupo de reconhecimento, que era um segmento militar focado nas expedições fora das muralhas, e também eram responsáveis pelo estudo dos titãs, para entender melhor como eles se comportavam. Dando um salto temporal e um resumo gigantesco na história, o Eren entra para a tropa de reconhecimento e após muitas batalhas serem travadas contra os titãs, muitos amigos serem mortos, é revelado que existem pessoas que são capazes de se transformar em titã. Inclusive o Eren possui essa habilidade da qual ele vai desenvolvendo e aprendendo muito sobre como usá-la ao decorrer do anime, e foram justamente essas pessoas que são capazes de se transformar em titã que destruíram a muralha e foram responsáveis pela morte de milhares de outras pessoas, inclusive a mãe do Eren. E essas pessoas são infiltrados de outros países que existem no mundo fora das muralhas. E essas pessoas justamente estão na tropa de exploração, que inclusive são pessoas que o Eren chama de amigos, que é o Reiner, o Bertoldo e a Anne. Dito isso, agora a gente vai tentar montar um contexto sobre o qual o Eren está vivendo atualmente no anime. O Eren vive em uma ilha chamada de Ilha Parades, onde só existem Eldianos. Porém, existe todo um mundo lá fora e existem vários países e o maior deles é o Império de Marley. Maior inclusive militarmente falando. E todos esses países compartilham do mesmo ódio pelos Eldianos. Pelo fato dos Eldianos, há séculos atrás, terem sido responsáveis por escravizar, matar e cometer todo tipo de atrocidade contra todos os povos do mundo.
E galera, o bagulho foi tão doido e tão pesado que na época o rei de Eldia, chamado de Rei Fritz, teve acesso à memória dos seus antepassados e ele ficou tão perplexo com os excessos que os seus antepassados cometeu que ele resolveu levar uma parte dos Eldianos para a Ilha Parades, construir as muralhas que é apresentado pra gente na primeira temporada do anime e apagar a memória de geral, para todos pensarem que realmente a humanidade tinha sido dizimada e que só existiam eles vivos. E propositalmente o Rei Fritz deixou uma parte dos Eldianos, onde hoje é o Império de Marley. Esses Eldianos que ficaram para trás são tratados como armas e são considerados demônios pelo povo de Marley e consequentemente pelo povo dos demais países também. A ideia do Rei Fritz era realmente fazer com que uma parcela da atual e das futuras gerações do seu próprio povo eldiano pagassem pelos erros dos seus antepassados, por toda a crueldade que eles cometeram no passado, como se os erros cometidos e suas punições fossem de uma forma hereditária. Então, nesse contexto, a gente tem o Eren, uma criança que cresce querendo ser livre, que vê a sua mãe sendo morta por um titã, seus amigos e a sua cidade que nasceu e cresceu sendo destruída, e só foi destruída porque os espiões eram do Império de Marley e precisavam de uma distração para conseguir se infiltrar na cidade. Descobre que esses infiltrados eram pessoas próximas a ele que ele considerava amigo, que ele confiava a sua vida, e foram eles os responsáveis pela morte da sua mãe. E além disso, ele descobre que existe um mundo gigantesco lá fora, com diversos países, e que a maior parte desse povo odeia o seu povo, que é o povo eldiano, ao ponto de querer exterminar o povo do Eren da face da Terra. Quando Eren descobre tudo isso, ele pensa nas possíveis soluções. E ele sabe que mesmo possuindo grande poder, o diálogo e uma tentativa de conciliação amigável não daria certo. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a Ilha Parades e o povo de Eldia seria atacado pelos países estrangeiros por conta de todo o rancor que eles guardam do seu povo. Então as duas conclusões que o Eren chega são: ou eu deixo meu povo ser morto, ou eu mato todo mundo e liberto meu povo. E essa frase combina muito com o que o Eren disse pra Mikasa quando ele salvou ela dos sequestradores. Eu vou deixar a cena aqui pra vocês verem. Então o Eren pensa: se para ser livre eu tenho que matar vocês, já é, deixa comigo. E assim ele ativa o estrondo e mata a maior parte da população mundial. Dentro de todo esse contexto, na sua opinião, o Eren se tornou um vilão? Pelo menos para mim é uma pergunta muito compreensível. E marca bastante ver que todos os amigos do Eren estão muito focados e aflitos na tentativa de impedir que o Eren cometa esse genocídio, porque realmente o que ele está pretendendo fazer é um genocídio. Mas para mim, na minha opinião, eu não colocaria o Eren nem como um vilão, nem como um herói. Talvez ele esteja mais próximo ali de um anti-herói, um personagem que quer fazer o bem para o seu povo, não importando os meios, e até mesmo não importando se isso vai custar a vida de quase 100% da população mundial. Para mim também, às vezes, quando eu vou pensar sobre as decisões do Eren, eu levo em consideração que ele deve estar vendo todo mundo querendo atacar o povo dele e ele pensando: mas a gente não fez nada para vocês. Isso tudo aconteceu há séculos atrás. Então fica meio estranho, sabe, você ser culpado e o povo te odiar por uma coisa que os seus antepassados fizeram há 400, 500 anos atrás. Não faz muito sentido. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para ajudar a gente. Tem muito vídeo da hora que você vai curtir, dá uma olhada aí no perfil. E compartilha esse vídeo com seus amigos se por acaso você gostou, é claro. Até o próximo vídeo.